Joseph Stalin disse uma vez: quem vota e como vota não conta nada. Quem conta os votos é o que realmente importa. Partindo-se dessa premissa e diante de um quadro de total aparelhamento da máquina pública nos três poderes e em todas as esferas, entendemos que o governo e todos os partidos políticos continuam seguindo à risca o decálogo de Lenin. Estão a pleno vapor com os projetos de dominação, com vistas a implantar no Brasil e em toda a América Latina a pátria grande. Assim como aconteceu com Cuba, com a Coreia do Norte, bem como em alguns países africanos e já em fase de término a Venezuela, o Brasil segue pelos mesmos caminhos para a mais vil ditadura comunista, disfarçada, é claro, de social-democracia. E o nosso povo continua como sapo, cozinhando em banho-maria, longe de querer se envolver com política, distante de tudo e zombando daqueles que despertaram para a luta patriótica. Soubessem os brasileiros dos longos dias de dor, insatisfações e batalhas dolorosas que terão que enfrentar caso não resolvam lutar hoje por sua pátria, que se não começar a enfrentar estes que tentam nos impor esse destino de fel, iremos nos tornar escravos produtores, ao invés de donos de nossos destinos e das riquezas deste chão. Os políticos corruptos, juntamente com sua prole, que milita dentro e fora das redes sociais, tentam a todo custo evitar que o povo saia da inércia a qual se encontra. Eles criam várias saídas, numa luta insana de autopreservação. Agora surgiu uma tal de intervenção cívica-militar ou intervenção popular. Cívica? Popular? Isso não existe. É uma armadilha semântica para ludibriar touros. Vejam, meus caros, a Constituição de 88, embora eivada de muitos erros que atentam contra um Estado democrático verdadeiro, ela é que rege a nossa vida em sociedade e, portanto, deve ser observada como parâmetro para traçarmos o papel das nossas Forças Armadas. Não existe na seara jurídica algo como intervenção cívica-militar, posto que tanto o artigo 142 quanto a Lei Complementar 97, artigo 15, combinada com o artigo 144 da Constituição, prevêem taxativamente as várias situações que a intervenção militar é aplicada. Percebam a malícia de quem induz a provável existência dessa tal cívica ou popular militar? Se assim o fora, se o Poder Executivo acionar as Forças Armadas, seria o quê? Uma intervenção executiva militar? Ou se o Congresso aciona esse dispositivo, seria uma intervenção Congresso militar? Entendam, intervenção militar é simplesmente isso, militar. Ou pelo artigo 142, acionada por um dos três poderes, ou de acordo com a Lei Complementar 97, artigo 15, para atender à carência do que dispõe o artigo 144, neste caso, acionada pelo Poder Executivo. Mas vejam bem, há também uma outra forma de intervenção militar, esta que no cenário atual é o nosso único caminho viável e eficaz para resolver a situação do país. Ela é legítima e reconhecida internacionalmente como tal. No nosso caso, essa legitimidade está inserida no artigo 1º da Constituição, em seu parágrafo único. Todo poder emana do povo. Mas alguns dirão, e isso não é a tal cívica militar de modo algum. Neste caso, embora tenhamos a prerrogativa de acionar uma intervenção, respaldada pelo artigo 1º, ainda assim é uma intervenção militar, posto que quando acionada ficará nas mãos das Forças Armadas o papel de assumir todas as responsabilidades e consequências que advirem. Nosso papel como cidadãos é legitimar as Forças Armadas para que elas destituam todo o estamento burocrático, todo o sistema político que aí está e que nós não reconhecemos mais como legítimos representantes da vontade soberana da nação. Todo esse processo não será possível em apenas 90 dias, como dita o artigo 142.
O povo acionando as Forças Armadas, respaldada pelo artigo 1º, as liberta da amarra legal do dispositivo que obriga a devolução do poder ao civil em um período tão curto de tempo. A intervenção militar, com o amparo do artigo 1º, permitirá um governo militar por tempo indeterminado, até que a ordem e o progresso sejam restaurados à nação. Lembrem-se, as Forças Armadas se norteiam pelo tripé: legitimidade, legalidade e estabilidade, e sustentadas nisto, agirão sempre ao lado do povo. Os defensores da ideia de se provocar um caos em Brasília acreditam que, com a invasão do Congresso, com pessoas inocentes e candidatos a heróis, com vistas a futuros cargos políticos, criarão um tumulto tão grande que as polícias não conterão a turba descontrolada. Acreditam assim que as Forças Armadas irão intervir neste teatro de proporções imprevisíveis. Acreditam que assim o governo, através de um dos chefes dos três poderes, terá respaldo para acionar o artigo 142 e controlar a tragédia encomendada, com eleições em 90 dias em benefício próprio. Eles precisam parar o povo. Eles tentam levar o povo a acreditar que existem saídas mais tranquilas, sem sair do conforto do lar e sem grandes comprometimentos. Eles querem iludir o povo com caminhos que não precisam de sua presença, com assinaturas online, com manifestações que mais se assemelham a micaretas. Querem que o povo acredite que tudo se resolverá sem a sua presença à frente dos quartéis. Querem que pense que não precise de nenhum esforço. Enganam dizendo que os militares não devem ser chamados porque existem outros caminhos. Jogam as mazelas doutrinárias que nos ensinaram a sorver desde pequenos, de que os militares são truculentos, de que uma vez no poder não mais sairão. Alimentam nosso comodismo sedentário, impedindo que o orgulho e o amor por nosso país eclodam em nossas almas. Querem, a todo custo, manter sedado e amarrado esse sentimento patriótico que de tão poderoso e altaneiro pode sim acabar com todos eles. O movimento intervencionista cresce, o amor à pátria volta dia a dia, forte e altivo. Mas como acabar com tudo isso? Agora temos a maior de todas as enganações, as urnas com votos em papel. Onde foi que esse povo não entendeu que quem vota e como vota não conta nada? Quem conta os votos é o que realmente importa? Onde foi que o povo brasileiro não entendeu que todo o poder emana de suas mãos? Quando foi que o brasileiro perdeu a coragem e a vontade de ser feliz para se tornar gado idiotizado? Como ainda não entenderam que voto em urnas ou em papel não muda o caráter torpe da maioria que se candidatará? Nem muito menos, por mais que o candidato eleito seja patriota e honesto, sozinho não terá poder de combate contra a horda que aparelhou os poderes. Que ninguém poderá conter a fome insaciável da corrupção que envolve a tudo e a todos. Quando entenderão que seu voto não será capaz de quebrar a hegemonia esquerdista do país? Quando entenderão que nossa luta é contra todo o sistema que está aí e que este não será derrubado por votos, sejam por urna, sejam no papel? O sistema está todo viciado. O nosso dragão é toda a máquina comunista que espalhou seus tentáculos por todos os setores do Estado. O governo é o nosso inimigo. Não lutemos contra moinhos de vento, lutemos contra os verdadeiros dragões. Infelizmente, a nossa doutrinação chegou ao nível hard. O povo brasileiro não usa mais a lógica e nem a razão. Ele se deixa levar pela emoção que o marketing digital e televisivo lhe provoca. Assim como está se deixando levar pelos comissionados que nas redes sociais propagam a ideia do voto impresso, ao custo de muito dinheiro público, como a salvação da lavoura.
Parece que o povo esqueceu que o governo está todo aparelhado por um bando de parasitas mercenários, pois são eles que ditam as regras. Em breve, a mídia começará uma campanha pela mudança na forma de votar. Uma mudança onde nada se mudará. Sempre estamos perseguindo moinhos de vento, quando o nosso único inimigo é apenas o governo. Lutar por eleições limpas é uma cortina de fumaça, quando na realidade devemos lutar contra todo o governo. Lutar por voto impresso ou eleições limpas, reconhecemos que o sistema está funcionando e que as instituições estão funcionando. O povo, nesse caso, dá legitimidade aos traidores continuarem o seu plano de destruir a nação. Querem nos vencer pelo cansaço, posto que mudanças tão radicais no processo eleitoral demanda acionar toda uma máquina burocrática de normas, leis, prazos e aplicabilidade. Vão nos vencer pelo cansaço. Acorda, meu povo. Já passa da hora de sua salvação. Só não chegamos ao nível da Venezuela porque ainda temos o nosso braço armado, as nossas forças armadas, que aguardam apenas que nós determinemos sua ação, que nos salvem do mesmo destino e prendam todos esses criminosos às 7 chaves. Temos que sair do conforto do nosso lar para clamar por socorro aos militares, enquanto ainda nos restam forças. Ou então morreremos como ratos no terror de uma guerra civil, nas mãos da bandidagem. A graça de Deus, meus caros, não desce a esmo. Tem que ser merecida. Sem luta, sem envolvimento, sem garra e sem buscar o profundo conhecimento, não existirá vitória real. Intervenção militar é a única saída para o povo de bem e o terror para os agentes das trevas que dominam os poderes. Venha conosco, acorde, salve-se. Que a honra, o espírito de luta e o amor à pátria, que sempre motivaram nossos antepassados, estejam vivos em cada um de nós e que a luta deles não tenha sido em vão.